Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Amém. Mateus capítulo 6, verso 9 ao 13. O Mestre Jesus nos ensina que a primeira lição que ele quis dar aos seus discípulos durante o seu período de discipulado, de ensinamento àqueles homens que ele os havia escolhido para dar continuidade ao seu trabalho sobre a terra, não foi que eles aprendessem a operar milagres. A primeira lição que Jesus ensinou aos seus discípulos não foi que eles ressuscitassem mortos, ou que eles multiplicassem pães e peixes, ou que eles andassem sobre o mar, mas a primeira lição que Jesus quis ensinar aos seus discípulos era que eles aprendessem a orar. Porque a oração é o nosso meio de comunicação com Deus e é o nosso meio de intimidade com Deus. E na oração do Pai Nosso, a primeira palavra que Jesus Cristo ele ensina aos seus discípulos quando ele diz: portanto vós orareis assim. A primeira palavra que ele usa é a palavra Pai. Porque Jesus ele nos ensina isso. Porque da maneira que você enxerga a Deus, ela vai determinar o tipo de relacionamento que você terá com Ele. Muitas pessoas enxergam a Deus pura e simplesmente como Deus, e elas como criaturas. Algumas pessoas enxergam a Deus como Senhor, e elas apenas como servos. Outras enxergam a Deus como um parceiro, como o cara lá de cima. E Deus, sendo parceiro, elas apenas são companheiras, amigas de Deus. Mas Jesus, ele veio trazer essa importante lição na oração do Pai Nosso, dizendo que a maneira correta de nós enxergarmos a Deus é como Pai e nós como filhos. Porque a maneira que você enxergar a Deus, a maneira que você conceber a imagem, a figura de Deus, vai determinar o tipo de relacionamento que você terá com Ele. Você pode observar, existem ex-patrões, ex-senhores, ex-esposos, ex-esposas, ex-sogras, ex-empregados, ex-patrões, mas jamais existirá um ex-pai ou um ex-filho, porque esse tipo de relacionamento é extremamente íntimo e indissolúvel, ainda que seja depois da morte. Até hoje, chamamos Abraão de nosso pai Abraão. Quando nos lembramos dos nossos entes queridos ou dos nossos ascendentes queridos que já partiram, nós lembramos como meu pai, minha mãe, minha avó, meu avô. Porque este relacionamento é um relacionamento indissolúvel, o relacionamento de pai e filho. Uma coisa interessante que Jesus ele nos ensina na oração do Pai Nosso é que se agora sabemos que a nossa maneira de enxergar a Deus deve ser como Pai, deve ser como nós, filhos de um Deus amoroso, então você precisa saber que ser pai tem as suas prerrogativas. Uma das prerrogativas de ser pai, ela reside exatamente, uma das prerrogativas de ser pai, ela reside exatamente no fato de que o pai, ele tem a obrigação da instrução. Provérbios, capítulo de número 22, no versículo de número 6 está escrito: ensina a criança o caminho que ela
no caminho que ela deve andar, e quando for velho, ela não se desviará dele. Vocês vejam, por exemplo, quando você vem à igreja, quando você está na casa de Deus, até mesmo quando você paralisa os seus afazeres para poder ouvir uma mensagem como essa que você está ouvindo, a voz que você ouve é minha, mas a instrução, ela vem da palavra do Pai, ela vem da palavra de Deus. Me assusta aquelas pessoas que dizem que não precisam ir à casa do Pai para receber a instrução. Mas todas as vezes que o filho, ou que nós, como filhos de Deus, vamos à casa do Pai, à casa de Deus, nós recebemos a instrução pela sua palavra, porque essa é uma prerrogativa do Pai. Uma outra prerrogativa do Pai é a disciplina. Provérbios capítulo 13, verso 24 fala que o pai, ele disciplina o filho a quem ele ama e não lhe nega a vara. Todos conhecem o texto de Apocalipse, capítulo de número 3, verso de número 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Cearei com ele e ele comigo. Mas a maioria das pessoas não lê aquilo que está escrito no versículo 19 do capítulo 3. Porque eu disciplino, corrijo aqueles a quem eu amo. Porque essa é uma prerrogativa do Pai, disciplinar. Muitas vezes, quando vamos à presença do Pai na igreja e recebemos uma mensagem exortativa, aquele puxãozinho de orelha que somente o Pai sabe quando e como dar. E muitas vezes nós dizemos, puxa vida, mas logo hoje que eu trouxe aquele visitante, logo hoje que eu vim nessa situação que eu estou vivendo, e uma palavra como essa exortativa, ora, mas você precisa entender que Jesus nos ensinou que o nosso relacionamento com Deus não é de servo-senhor, não é de Deus criatura, não é apenas de parceiro-amigo, mas o nosso relacionamento com Deus é entre pai e filho. E uma das prerrogativas do Pai é nos disciplinar. Uma outra prerrogativa importante que pesa ou que repousa sobre os ombros do Pai é a prerrogativa do sustento. Salmo de número 127, verso 2 diz: Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, pois aos seus amados o Senhor os dá enquanto eles dormem. Ou seja, enquanto muitos que não são filhos estão aí correndo de um lado para o outro, trabalhando em 2, 3 empregos, dando murro nas pontas de faca, levantando cedo, repousando tarde, comendo um pão de dores que com muito sacrifício eles conseguem angariar, aos filhos Deus dá enquanto eles dormem. Enquanto eles repousam as suas cabeças no travesseiro, Deus está os abençoando, provendo para eles o seu sustento e suprindo todas as suas necessidades. Uma outra prerrogativa do Pai é a da proteção. Veja o que está escrito no Salmo 91. Ele dará ordem aos seus anjos ao seu respeito. Versículo de número 11. Ele dará ordem aos seus anjos ao seu respeito, para que te guardem todos os seus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos para não tropeçar em nenhuma pedra. Pisarás o leão, a áspide, o filho do leão e da serpente, porque a mim ele se apegou com amor e eu o livrarei. O Pai, ele promete que aquele que consegue enxergá-lo, que consegue observar o relacionamento dele como filho, o Pai, ele promete a proteção para todos aqueles que vivem e que têm este relacionamento como filhos. Mas uma coisa interessante que precisa ser dita nesse momento é que este relacionamento que nós estamos tratando aqui nesta mensagem, ele não é de maneira nenhuma uma via de mão única, não. Este relacionamento, ele é um relacionamento, uma via de mão dupla. E um relacionamento de via de mão dupla, ele mostra que nós
Temos um pai cujas prerrogativas repousam sobre os seus ombros, e você há de convir comigo que ele é um paizão, ele cumpre todas as suas prerrogativas. Instrução, disciplina, sustento, proteção, ele não nos tem deixado faltar nada. Mas nós, como filhos, também temos deveres, porque esta é uma via de mão dupla. E o primeiro dever do filho, você vai encontrar em Êxodo 20, verso 5, quando Deus diz que não terás diante de ti outros deuses senão o teu Pai. E somente a Ele você deve prestar o teu culto. Qual o maior culto que nós podemos prestar a Deus? Jesus ensina na própria oração do Pai Nosso, quando Ele diz: santificado seja o teu nome. O maior culto que podemos prestar a Deus é santificar o nome dEle. Por isso Ele começa a oração do Pai Nosso assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E como nós santificamos o nome desse Pai? Através do nosso culto a Ele, exclusivamente a Ele, o nosso serviço, o nosso trabalho para Ele, através do nosso testemunho, através do nosso comportamento, através das nossas atitudes, das nossas palavras, através do nosso meio de vestir, do nosso meio de falar, do nosso proceder. Ele diz, no mesmo livro de Êxodo, capítulo 20, agora no verso 11, ele diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias sobre a face desta terra. Honrar a Deus é você santificar o nome dele. Honrar a Deus é você dar bom testemunho. É as pessoas, ao verem você, identificar que você, como filho de Deus, se comporta como tal. Se você olhar na Bíblia, onde está escrito, em Malaquias capítulo 1, verso 6, está escrito: o filho honra o pai, o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou senhor, onde está o temor para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos. Será que temos honrado a Deus? Será que temos honrado de fato esse Pai maravilhoso, que não nos deixa faltar a instrução, que não nos deixa faltar a disciplina, que não nos deixa faltar o sustento, que não nos deixa faltar a proteção, mas quando chega a nossa parte do trato, será que temos cumprido com êxito a nossa parte do trato, honrando o nosso Pai? Um segundo dever de um filho é de obedecer. Colossenses capítulo 3, verso 20, o apóstolo São Paulo, ele orienta aos colossenses dizendo aos seus filhos: filhos, honrem, obedeçam os seus pais. Filhos, obedeçam os seus pais. E uma coisa interessante nesta palavra obediência é que você consegue subtrair desta palavra obediência dois tipos de obediência: a obediência de um filho e a obediência de um empregado. São obediências distintas, são obediências diferentes. Você vai entender melhor o que eu estou falando quando você ver essa imagem que vai aparecer agora para você. Veja essa parede tecida milimetricamente com perfeição. Essa parede que parece ter sido tecida à luz de um raio laser, perfeita. Essa parede representa uma obediência de filho. Porque o filho, ele sabe que mesmo que ele não esteja recebendo nada no momento que ele está fazendo algo para o pai, mas ainda assim ele obedece com alegria. Ele obedece com alegria porque ele sabe que, embora ele aparentemente não esteja recebendo nenhum tipo de recompensa por estar fazendo o que precisa ser feito da maneira que precisa ser feito, esse filho ele sabe que um dia ele vai receber tudo, porque tudo que é do pai um dia será dele. Agora veja esta outra parede. Ela representa
a parede tecida por um empregado. Um empregado que pela parede que está tecendo não deve estar com seu salário em dia. Um empregado que pela parede que está tecendo, ele deve estar um tanto insatisfeito com o seu patrão. Porque ninguém em sã consciência teceria uma parede com tantos defeitos como a que você está vendo. Assim é a obediência de um empregado. Ele faz as coisas da maneira que precisam ser feitas se ele entender que está sendo recompensado por aquilo que ele está fazendo. E aqui eu quero fazer uma pergunta a você que está ouvindo esta mensagem. Se você recebesse por aquilo que você tem feito para Deus, você acha que você faria melhor o que você faz para Deus? Preste bastante atenção. Esta é uma pergunta retórica, você vai responder a si mesmo. Eu não sei o que você hoje faz para Deus. Talvez você hoje vai aos cultos, você canta, você lê o texto sagrado, você vai à escola bíblica dominical. Ou talvez você tenha um cargo na igreja, você é um diácono, uma diaconisa, quem sabe você é um pastor auxiliar, quem sabe você é um missionário, talvez você seja um levita. O que você faz para Deus? A pergunta é, você acha que se você recebesse para fazer o que você hoje faz para Deus, você faria melhor? Se a sua íntima resposta foi sim, eu lamento te dizer, você não tem coração de filho, você tem coração de empregado. Eu vou facilitar para você. Você acha que se na sua igreja o pastor dissesse assim para você, olha, o culto começa às 9 horas da manhã. Então, todas as pessoas que estiverem aqui na igreja, no momento que eu disser bom dia, essas pessoas vão ganhar uma gratificação de R$100. Você acha que você chegaria na igreja mais cedo? Ou você continuaria chegando no horário que você chega? Ou se o seu pastor dissesse para você assim, preste atenção, nós estamos precisando que você traga visitantes, que você convide pessoas para vir à igreja. Então, o pastor ele vai para cada visitante que você trouxer na igreja, que você convidar, e esse visitante ficar com você do início ao fim do culto. Ao findar do culto, você vai nos procurar, porque nós vamos gratificar você por você ter trazido um visitante com uma quantia de R$200. Pergunta, você acha que você se esforçaria um pouco mais para trazer um visitante à sua igreja? Uma outra pergunta que eu quero lhe fazer. Você acha que se o pastor falasse assim numa reunião com o diaconato da igreja, irmãos, nós precisamos tratar as pessoas que chegam na igreja com urbanidade, com mais carinho, com mais presteza, com mais disposição. Então, eu quero falar para vocês, presta atenção. Todas as vezes que chegar um visitante na igreja e você for elogiado por esse visitante, nós vamos colocar lá uma pesquisa de satisfação e nós vamos pedir a cada culto que as pessoas, os visitantes, os membros, os simpatizantes da igreja, que eles façam essa pesquisa de satisfação ao saírem da igreja, para cada elogio que você receber, por ter sido uma pessoa receptiva, amável, por ter sido uma pessoa urbana, você vai receber uma gratificação de R$500. Você acha que você sorriria mais, trataria as pessoas com mais urbanidade e educação se você recebesse por isso? Preste bastante atenção, isso é apenas uma metáfora.
Que Deus me livre de que isso aconteça ou tenha que chegar a acontecer nas igrejas. Mas isso é apenas uma metáfora. Você acha que se o pastor dissesse assim, olha, nós vamos agora fazer um batismo todos os meses na igreja, todos os meses nós vamos batizar. E cada pessoa que trouxer uma pessoa para a igreja e que você discipular essa pessoa e essa pessoa decidir espontaneamente descer ao tanque batismal e você vai descer comigo ao tanque batismal para ajudar a batizar essa pessoa. E todas as vezes que você fizer isso, você vai ganhar uma gratificação de R$ 1.200 por alma que você trouxer para ser batizada na igreja. Quero perguntar a você, quantas vezes você desceu ao tanque batismal ou quantas vezes você trouxe uma pessoa, evangelizou, discipulou e consolidou a fé dessa pessoa até que ela chegasse ao batismo durante o ano que passou? Será que você desceria mais vezes ao tanque batismal se você recebesse por isso? Eu lamento lhe dizer, se a sua resposta a essas colocações ela foi sim, então é porque você precisa reavaliar o tipo de relacionamento que você tem tido com o Pai Celestial, com o Pai Nosso que está nos céus. Eu quero chamar a sua atenção para o Evangelho de Mateus, capítulo número 15, a conhecida parábola do filho pródigo. Aquele filho, ele era filho. O relacionamento dele era de pai e filho. Mas o coração dele era um coração de servo. Ele dizia ao pai, me dá minha parte da herança, porque o dinheiro na minha mão, eu sou mais eu. Eu preciso da minha parte. Eu só vou fazer direito se eu ganhar, se eu tiver o dinheiro. E o pai, então, na sua infinita sabedoria, sabendo distinguir entre esses dois tipos de obediência, obediência de filho e obediência de empregado, deu ao filho que tinha um coração de empregado a sua parte da herança. Você conhece a história. Ele saiu dali e, agindo do jeito que ele agia, a única coisa que ele conseguiu, ou o lugar mais alto que ele conseguiu chegar distante do pai, foi cuidando de porcos no chiqueiro. Mas lá no chiqueiro, ele fez a seguinte colocação: na casa de meu pai, até os empregados comem melhor do que eu estou comendo aqui. Já sei o que vou fazer. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. E levantando-se, foi ter com seu pai. Uma coisa interessante é que quando ele chegou na casa do pai, ele disse, pai, olha, eu pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, então me contrate como um dos seus empregados. Sabe qual foi a resposta para o filho? De maneira nenhuma. Você é meu filho. A única coisa que precisava ser transformada e mudada aí era só o seu coração. Agora você tem um coração de filho. Por isso, ele mandou colocar um anel no dedo dele, mandou colocar uma túnica talar, mandou colocar uma sandália nos seus pés, mandou matar um novilho cevado e celebrar. Não é celebrar porque o filho voltou, ele sempre foi filho. Mas ele mandou celebrar porque agora o filho tinha um coração de filho. E é exatamente isso que Deus quer transmitir aos nossos corações com esta mensagem. Talvez você venha barganhando com Deus, ou você só faça as coisas que Deus pede a você, que Deus comissiona você a fazer, que Deus faz chegar às suas mãos, se você tiver uma contraprestação daquilo, uma recompensa daquilo. Tenha coração de filho. Redirecione em nome de Jesus o tipo de relacionamento que você tem mantido com Deus.
Sim, Ele é Deus e nós somos criaturas dele. Sim, Ele é Senhor e nós somos seus servos, somos os seus doulos, somos servos voluntários. Sim, Ele é nosso companheiro, somos amigos de Deus, mas nós não podemos esquecer que a base do nosso relacionamento com o Pai é de pai e filho. E o filho, quando ele obedece o pai independente daquilo que o pai faz ou deixa de fazer por ele. Até porque todas as recompensas ou tudo aquilo que o Pai nos dá aqui nessa terra não é por aquilo que nós fazemos para Ele, mas é para que nós continuemos a fazer a obra dele. O que nós recebemos de Deus aqui não é pelo nosso trabalho, mas é para o nosso trabalho, para que continuemos servindo, adorando, louvando, evangelizando, pregando, conquistando a cidade, o mundo para o Senhor Jesus. Mas pelo trabalho que fazemos aqui, como filhos, nós vamos receber a nossa herança quando chegarmos lá na casa do Pai. Por isso, redirecione o seu relacionamento com Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Se Ele fizer, Ele é Pai. Mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Pai. Porque este é o relacionamento de pai e filho. Confie no seu pai, como uma criança, como um filho confia. Você acha que uma criança de 5 anos, nesse momento que você está ouvindo essa mensagem, você acha que ela está preocupada se ela vai ter a comida no prato mais tarde para poder comer? Ou se ela vai ter luz nas lâmpadas da sua casa para iluminar a sua casa? Ou se ela vai ter uma água quente no chuveiro para poder se banhar no momento dela tomar banho? Não, uma criança não se preocupa com isso, sabe por quê? Porque ela sabe que o pai não vai deixar faltar. E quantas vezes nós ficamos desesperados, questionamos a Deus, questionamos ao Pai? Redirecione, mude a sua visão sobre o relacionamento que você tem com Deus. Porque Ele é, foi e sempre será o nosso Pai nosso que está nos céus. Que Deus te abençoe rica e poderosamente, em nome de Jesus. E se esta mensagem falou ao seu coração, encaminhe ela a outras pessoas, se inscreva no nosso canal, acesse aí o sininho para você poder receber as nossas notificações e principalmente dá um like, dá um joinha, porque isso impulsiona o nosso canal para que outras pessoas possam ser alcançadas por ele. Eu sou o pastor Ronaldo Silva, titular da primeira igreja do Evangelho Quadrangular do bairro Céu Azul, superintendente da 42ª Região Eclesiástica da Grande Belo Horizonte, mas acima de tudo, servo, filho e amigo de Deus. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus.